Fizemos e entre o Salão de Chocolate também participamos no The Voice em França. Sim. O The Voice, era aí que eu queria chegar. Vocês participam no The Voice e não passam as provas cegas. O que aconteceu com aqueles mentores? Uma das coisas, até estávamos a conversar nisso no carro, uma das nossas prioridades era aprendermos como é que aquilo funcionava. Sim. Como é que funciona o processo. Como é que os outros faziam isso dessa forma. E nós nos preparamos, tanto é que a maioria das nossas músicas nós trabalhamos nelas a 85% a 90%. Não, ele tem uma música com o Miquel, também já trabalhou convosco. Aliás, se ele tivesse sido no programa dele que vocês tivessem ido cantar, eu aposto a vida em como ele teria virado a cadeira. Mas ainda bem que não virou, porque assim vocês não são os artistas do The Voice, vocês são os Calema, ponto. Isso é verdade. Mas houve uma música que vocês tinham mostrado para ele, ele passou na seleção, é verdade, nossa, ele sofre com isso até hoje, sabes do que é que eu estou a falar? Ele não ficou com a música, que é um grande, enorme sucesso vosso, que ele só disse, meu Deus, porquê? Eu muitas das vezes eu tenho um estúdio em casa, o que eu faço eu ponho, por exemplo, estou lá no jam, tocar às vezes, a experimentar coisas e depois tu dizes, epá, isso é fixe. Corto aquilo, começo a montar a estrutura, depois só com as bases da música, depois começo a largar ideias lá dentro. E depois o que é que eu faço? Eu chamo o Fradique, também vai lá a casa, depois eu mostro, ele também coloca as ideias dele, depois fazemos a composição. Ou seja, a ideia só tem a energia lá dentro, não tem ainda a letra, às vezes tem pontas de palavras, mas não tem só a energia. Depois a gente constrói em cima daquilo e depois nasce, depois a gente faz a letra. E o processo, isso é muito importante. Todas as vezes que António envia-me, por exemplo, uma maquete com ideias assim de voz e todo o instrumental, eu, quando ouço, como ele disse, em relação à energia, essa energia que faz com que eu, por exemplo, no momento da escrita, consiga, eu faço os possíveis de entrar praticamente no som que ele criou, na energia que ele criou, criar uma letra que possa se enquadrar com aquilo. Sim, na net. E depois ela disse que era um domingo, ela estava em casa com a mãe e estava a rolar músicas na net. Depois viu o cover na internet, aquela música do Anselmo, Está Difícil. Depois começou a ver, depois disse, olha, vou mandar uma mensagem. E a partir daí começamos a falar e até ficou até hoje já. Não, Vera, a parte dos detalhes tu sabes, expõe aí. Sim, que esta aqui eu não ia pedir, eu desculpo-te Não, mas eu sei que ele andava uma altura assim a dormir às tantas, dormia tipo 2, 3 da manhã, ao telefone aí, todo apaixonado e tal. Às vezes eu me lembro no fim do ano. Nós compramos bué, porque lá eles vendem aquelas balas, explosivos, que tu fazes assim. Rastilho, que ele faz. Arranjamos grupo assim, muitos mesmo, com explosivos, fim do ano, toda a gente a largar e companhia. Depois chegamos, começamos a tirar para o sítio, havia um grupo de rapazes que estavam a fazer fogueira no meio da cidade. Começamos a tirar para lá. Para a fogueira? E depois os polícias saíram. O António era muito rebelde quando era puto. Aquilo agarra, né? Aquilo agarra. Cheguei em casa. E esse dia ele apanhou mesmo a sério. Por quê? Porque os nossos pais tinham. Nós já estávamos à procura, porque ninguém sabia onde o António estava. Vocês também estavam, acho que não estavam em casa. Não estava. Em casa. Mas nós, consequentemente, tivemos que procurar a mesma. Mas ele era... Imagina o desespero dos vossos pais. Era agora maluco, vocês são pais. Eu fui seguir os mais... Não, esse aí era mesmo maluco, apanhou pau a sério. Até ele apanhar consciência aí de coisa. Ele comeu borracha aí. Pau torou no corpo dele. Tu? Ele vai falar. Ele também? Não, fazia, mas do Antônio era já demais. Laura, vamos que vamos! Quando chegamos aqui, eu vim primeiro, depois o Antônio veio um mês e qualquer coisa depois. Fui para Évora
E primeira coisa, eu até tinha comentado isso num programa já, eu não tinha visto tanta pessoa de pele clara. Brancos? Sim, brancos. E no início fazia confusão, porque eu vivia em São Tomé até 2008 e vim para Portugal assim e pronto. Estávamos habituados com turistas lá e não sei o quê. É como se eu estivesse num sítio com mais turistas ainda. E aquilo foi primeiro um choque, mas a partir do momento que começamos a conhecer as pessoas e tal, eu vi realmente, e nós enaltecemos isso sempre nos shows, que Portugal foi o primeiro sítio que nos abriu as portas e abriu os braços e nos deu a oportunidade de entrar nas casas, de fazer com que a nossa música fosse escutada pela música em si, independentemente de onde a gente tenha vindo. E a forma que Portugal também recebe os imigrantes, porque nós viemos para estudar e tudo mais, e aquilo que nós precisávamos realmente era um abraço, porque nós não tínhamos as nossas famílias aqui. E foi assim que as pessoas aqui nos abraçaram. Foi muito e tanto é que nós temos amigos, eu tenho professores, por exemplo, em Évora, professores, colegas que eu guardo, ainda tenho relação até hoje, e isso foi fundamental. Ou seja, o povo português é um povo mesmo super acolhedor. É como em todos os sítios tem pessoas boas e pessoas menos boas, mas a maioria das pessoas que cruzaram o nosso caminho foram... Eu me lembro mesmo quando tinha vindo, fui para o Cacém, estava estudando na Escola Gama Barros, e lá mesmo tinha uma disciplina para integração, onde tinha português língua não materna, mesmo os colegas, os alunos, era muito acolhedor. Por acaso tive uma recepção mesmo incrível. Foi muito fixe. As pessoas também, foi top. Vocês racismo, alguma vez sentiram racismo, por exemplo? Já aconteceu. Tu encontras sempre umas pessoas estúpidas aí, ignorantes. Lógico. Já no início já nos chamaram, olha, até que os castanhos não serão pretos, até que os castanhos cantam bem. Depois, ultimamente, num dos shows, um gajo assim disse, olha, baixa lá o vidro, pretos, baixa lá o vidro para tirar uma foto. E achamos que, por exemplo, a minha forma de pensar em relação a isso é mesmo falta de conhecimento, ignorância, falta de argumento. E isso vai acontecer em todos os sítios. Acho que o importante aqui é nós procurarmos, na medida do possível, passar informação, tentar educar. Tentar mais educar. Eu acho que no meio, porque às vezes há no meio de maçãs boas, há umas maçãs podres, fazem com que... Porque da experiência que nós temos, claro, tem umas pessoas que têm preconceito, ou tiveram uma educação, uma ideologia, porque nós, vendo para a história, vendo lá atrás, tudo foi moldado, né? E há algumas pessoas que ainda guardam esse sentimento, e eu acho que isso eu vejo dessa forma, que elas estão perdidas, não... Imagina, se educassem mais em relação a isso, procurar saber mais em relação à história, em relação a como as coisas eram, como as coisas são. Eu acho isso, há pessoas boas de um lado. Em todo lado, óbvio. Verdade. Eu estou a perguntar isso porque eu acabo por estar numa situação privilegiada estou na Europa, mas no fundo eu também sou a brasileira que veio para Portugal e que muitas vezes tem o sotaque. E as pessoas dizem, mas tu sentiste preconceito? Não, eu cheguei a Portugal há 33 anos. Sim. Não existia o preconceito com o brasileiro. Mas eu quero saber e eu quero educar a minha filha para não ser essa pessoa. Sim. Então, perceber se ainda existe e se ainda é real, dói-me. A chave está aí. Eu acho que há muitas pessoas que já estão adultas e tal, já têm a opinião formada, mas nós temos essa esperança e essa parte importante de educar os nossos filhos. É isso. Porque eu em casa, eu nem quero imaginar, a educação que eles têm é de aceitar as pessoas como elas são. Tanto é que eles, mesmo vendo uma pessoa que seja deficiente, ou seja lá de qual país que a pessoa seja, eles vão ver sempre como pessoas. E lá em casa não existe isso. E é proibido
determinadas coisas, mesmo coisas mais simples de bater no outro e tudo mais. Aquilo lá em casa nós não temos, aquilo não tem mesmo margem, é assim e não tem como fugir. Ou seja, se nós tivermos essa responsabilidade para com os nossos filhos, sem dúvidas, há uma esperança muito maior, principalmente numa sociedade hoje em dia com as redes sociais, que a gente tem acesso a mais informação, e isso faz com que eles também comecem a ver as pessoas, independentemente da orientação sexual, independentemente da origem, comecem a ver pessoas. É o respeito pelo ser humano, independentemente de um lado ou do outro. Quando tu vês alguém, tu respeitas, é um ser humano que estás a ver, aquele ponto final. Porque depois começa o grupo tal, não, esse é um ser humano, tem todos os direitos que tu tens, ninguém mais do que outro, e é assim que deveria ser. É engraçado vocês falarem de no passado havia o preconceito, e eu fui educada por um pai que nasceu em 1929, o meu pai tinha muita idade. Sim. Zero. Nada, né? Zero. Nós éramos proibidos em casa de descrever um coleguinha pelas características físicas. O nome do colega. Ele não é gordinho, ele não é baixinho, ele é o nome e falas o nome dele. E eu vejo com a Bia uma lição brutal, que sem eu ensinar nada disso, para ela tudo é igual. Todos os meninos podem usar rosa, e eu acho aquilo incrível, filha, tu és tão incrível, e a mamãe não tive que ensinar nada, sabes? Eu acho que isso é muito fixe. E por isso é que eu quis fazer essa pergunta para vocês, que às vezes é meio desconfortável falar sobre racismo, preconceito, mas caramba, se nós que temos uma voz na sociedade e podemos passar essa mensagem, acho que só estamos a... Não, mas é fundamental e nós temos que falar, porque mesmo nós, eu estou a falar, eu pessoalmente, às vezes no dia a dia, sou preconceituoso, depois digo, mas por acaso isso é algo que eu já tenho um hábito de fazer, mas sem pensar realmente que isso pode afetar negativamente uma outra pessoa. E eu aprendo todos os dias também, é um processo, mas eu acho que todos nós temos que continuar a cultivar isso, porque tu sem querer, tu estás a menosprezar alguém, estás a ser... E nós temos que ter essa atenção e continuar a ver que realmente mesmo nós precisamos de evoluir. E se nós começarmos a trabalhar isso nos nossos filhos, estaremos a fazer para a sociedade, porque eu vejo realmente que nós educamos os nossos filhos para a sociedade. Se nós educarmos crianças que vão dar mais trabalho para a sociedade, estamos a ser mesmo as pessoas mais inconsequentes, egoístas. Porque ninguém tem culpa da má educação que tu dás aos teus. Ninguém tem. De encontrares uma pessoa na rua, vai te tratar mal. Sim, por quê? Porque tem um histórico. Eu também, nem sempre, também vamos não ser injustos. Sim, nem sempre. São super gente boa e educam super bem e depois vai umas pestes de casa. Às vezes existe, gente. Infelizmente, não dá, mas... Eu acredito que muito da educação, aliás, para mim a educação tem que vir de casa. A escola complementa e ensina, mas a educação, na minha opinião... E é nesse momento que às vezes... Mas eu acho que hoje em dia as crianças, se não tiverem uma má influência em casa, eu acho que elas já vêm chipada para um mundo melhor. Sim. E depois quando em casa estás a educar bem, na escola também, o meio onde ela está. E mesmo assim ela sai aqui que entra o chinelo, só para apresentar, olha, está aqui chinelo, cuidado, se tu fores demais para a esquerda aí, chinelo vai te endireitar. Olha, não preciso, porque a Bia já conhece a contagem. Contagem como assim? Bia, já chamei. No 2 ela está perto de mim. Então pronto. E não precisa de violência, de chinelo, de coisa nenhuma. Chinelo é quando o couro já... Experimenta contar. Contar, né? Contar. Conta com aquela cara. Eu estou a falar do chinelo, mas tu contas. 1, 2, 3, não vem. Vai, educa. Depois chega a altura que você apresenta o chinelo. Olha, está aqui. Se, entretanto, a próxima vez, se tu começares a fazer aquilo que tu queres, isso vai te endireitar. Pode ser que ali na puberdade eu vá precisar do chinelo. Espero que não. Normalmente, 14, 15 anos. Né? Para já nos 5 está tudo certo com Mas é um processo muito... Vocês aí em casa, como é que fazem? O nosso Vamos que Vamos é feito para vocês e quero que vocês participem, comentem, deixem o vosso joinha,
subscrevam o canal. Sim, porque depois, quando voltar a próxima temporada, vocês têm que ter o sininho ativado para saber de tudo. Vamos aí. Para um jogo chamado Pensa rápido! Um jogo que correu muito mal ao vosso maninho, Micael. Oh, meu Deus. É verdade. Porque ele não lembrava de nada, era aquilo que eu estava a falar. Deus, Micael. Vocês vão ter a vida facilitada. Não têm que lembrar porquê, porque eu não posso provar, né? Então não vou me meter por aí. Mas Vamos aí. Pensa rápido. pode dizer do outro, Ok. né? Ok. Revelações surpreendentes, gente. Vá, sem publicidade enganosa. São só coisas que eu acho piada. Então, não vale repetir a pergunta e tem que dizer aquilo que vem na hora, tipo, quem é que vocês acham que é? Paf. Ok? Quem é o mais protetor? Eu. Já deu bode. Demorou para responder, já respondi. vai. Já Quem é foi. o mais protetor? Eu. Quer dizer, eu Protegem-se um ao outro, vai, vou dar o Não, crédito. eu sou mais protetor. Ele sabe disso. eu acho que eu sou mais protetor. Mas não. Protegem-se um ao outro. Eu só sei que se alguém mexer com ele, está a mexer comigo também. E com ele, de certeza, a mesma coisa. Depende, ele pode pensar mais, mas é tipo, papá, recebeu. Nossa. É assim, Quem é o mais safado? eu. Eu apontei, eu também tenho que ser. Mas mais safado por quê? Mas safado em que sentido? Frade! Vai, agora é a se minha, vira. É a minha personalidade. Não, tu és mais extrovertido. Yeah, é minha. Mesmo quando eu estou no palco e tudo mais, eu acho que se eu entro numa personagem, e eu às vezes brinco quando a minha mulher tá mesmo lá a assistir o show, e ela mesmo diz, amor, quando é para fazer, tu tens que fazer aquilo, tipo, estás a dançar, não fica tipo tímido. Não, faz como deve ser, né? Vocês também fazem aquele rebolationzinho assim? Pô, tem que ser. Rebolar a cintura. Rebolar o bumbum. Então, e quem é que manda mais mensagem? Telemóvel. Mais mensagem? És tu, né? Se calhar eu... Mensagem ou liga? Eu. És? Sim, liga mais já. Tens mais Eu cara sou de quem mais- está sempre agarrado no telemóvel. Não, Eu estou mais a fazer tudo que tem a ver com música. Ok. Se perguntares assim, quem faz mais música ou passa mais tempo a criar? Ele. Está sempre lá. Não tem como. Não tem como. Minha vida. Melhor sentido do humor? Eu. Você? Quem faz mais piada? Epá, eu acho que nós os dois, para comediante, O bom é que nós nos rimos da piada de um do outro, tá vendo? Ainda bem, porque se Isso é não bom, tiver... porra, imagina. E mesmo quando é uma piada mesmo podre, de não, porra. Tu ris de tão má que a piada é. Quem deixa o outro envergonhado por saber mais do que devia? por acaso. Nenhum dos dois. Ai, vocês estão muito em sintonia, que seca! Caso. Adorei este Pensar Rápido, até vos correu muito bem, porque vocês estão em sintonia. E vamos passar para futurologia. Não, estou brincando. Gente, próximo ano, o que é que vai acontecer? Estamos no finalzinho do ano, tem projetos, eu quero saber tudo, quero ser a primeira a poder falar. Próximo ano, muitas novidades. Teremos o álbum, teremos também. Daqui a nada vamos anunciar. Mel Arena. A essa altura de Altíssimo. certeza. De Esta certeza. altura vocês já sabem, gente. É verdade, vocês já sabem. Altíssimo. O nosso primeiro Altice Arena, no mês de março. A data vocês vão ver lá na tela na altura certa. Entrem só no Instagram deles que está verdade. tudo explicado, Tá gente, tudo. simples. E eu vou nesse Altice também, eles ainda não convidaram, mas eu já me convidei. Não, estás convidada. Vamos fazer, sem dúvidas, essa vontade de querer mostrar mais, de levar mais longe ainda a nossa música, e sentimos que é o momento, com tudo aquilo que já fizemos e aquilo que vamos ainda fazer, é o momento de brindar o público com um show As pessoas merecem. novo, um álbum, enfim. 2023 vai ser um ano daqueles de vamos que vamos. Vai ser quente. Tem clipe Confere. novo, quando, mais ou menos assim? Só para já ficarmos assim com um gostinho. Já temos clipe novo, Já já gravaram? temos... a essa hora aqui aí na tela, é como a Laura disse, vocês basta entrarem no nosso Instagram, vão ver músicas novas, um conceito mesmo, uma direção, uma experiência, aliás. E vai ser mesmo uma viagem. Músicas mesmo top.
Já estou a sentir assim um gostinho. Ansioso que é para largar o álbum já. Então, olhem, só assim de sentir um gostinho, vamos sentir um gostinho picante para Claro. fechar aqui em beleza? Vamos. Cocktail caliente. Com fé. O gostinho picante não é minha responsabilidade, mas eu me junto convosco e me ferro junto. É um jogo by Miss Kings, que é o coquetel picante, do qual não tenho responsabilidade nem pus a minha mão. Mas eu respondo junto convosco. Portanto, Vamos aí. vamos que vamos! Cocktail pica. Então, vamos jogar o jogo do eu já ou eu nunca. Ai, tu adoraste esse, né, sua safadona? É um comeback. É um comeback. Eu nunca sumi depois de um primeiro encontro que correu mal. Eu já. Eu já. Todos. Check. Eu nunca terminei com alguém por mensagem. Não, já. nunca. Ai? Eu já, pai. Há coisas que a gente tem que evoluir, tá a ver? Ai, não! Eu tive. Que dor! E hoje em dia... É uma coisa que eu não me. não me orgulho. Não te orgulhas. E tu mas já sabias que aconteceu. hoje em dia Já aconteceu. tem... Há muitos anos atrás, eras muito jovem. Ah, não, mas era para ir uns anos. Para ir uns 10 anos atrás. Sabias que hoje em dia tens automação de mensagem? Como? Tu podes, imagina, se a mulher responder isso. Automação, mensagem automática. Ok. Naquela época não existia, ou seja, isso já é um outro level de terminar. Porra, aí também não. Mas bom, eu não me orgulho, mas já. Mas eu já. já. Estamos aqui para dizer a verdade, né? Somente a verdade. Eu nunca falei de um ex num primeiro encontro. Eu nunca. Eu não Eu acho que eu também nunca. também não há interesse de falar disso. Se eu já, desculpa, né? Porque pensa, a pessoa que estás a encontrar e estás a falar do ex, deve ser um... É alguma coisa que Churapitanga. não. Não ficou alguma coisa que não resolvido. está resolvida É. ainda. Aí Não, mas tem- eu acho que eu nunca. Eu também nunca, porra. Duvido, eu dou. E eu detesto esse balanço aí de tipo. Eu já fico com ciúme o facto de existir um ex. É, isso somos já me deixa necessários. coisa, imagina. Pô, deixa quieto. Estamos todos assim em sintonia. Gostei. Eu nunca disse eu te amo para alguém que não amava de verdade. Eu nunca. Eu também nunca. Porra. Nunca teve. Imagina só para dizer aquilo já pesa. Quem é que vai dizer o primeiro? Não, quem mas vai é ser o isso. Eu primeiro? falo eu te amo para amigas, para amigos, mas é sentido. Claro. Sempre. Porra, gastar eu te amo assim só. Ah, mas eu gasto. Não, Eu gastar sou aquela só que assim. gasta, eu dou. Acho, então, Quando eu amo e a pessoa escuta Quando tu dizes 1.500 vezes. Eu te amo é uma palavra pesada. É, É responsabilidade. mas também é bom e é libertador É tu bom. dizes para quem tu amas que tu amas. Isso é verdade. Vocês já disseram eu te amo hoje? Hoje ainda. Não, nem para a vossa mulher, nem para os vossos filhos. Eu expressei isso em forma de beijinhos. É que nós abraço. comunicamos-nos através de frequência de som, tá vendo? De música. Posso dizer te amo de outras formas. Ai, Ou e sabe, seja- olha, vou confessar aqui uma coisa. A Te Amo é a música que eu mais gosto vossa. Obrigado, Lara. O que eu não dava para escutar um pedacinho aqui ao vivo. Che, Pode bora ser aqui. que eu ganhe no final, porque mas olha, vamos terminar olha. o jogo. Vamos Vamos terminar sim. o jogo. Eu nunca andei com alguém para tentar esquecer outra pessoa. Eu nunca. Eu nunca. Ai, desculpa, nós somos todos muito. Não, esquece. Perco tempo com isso. Não, isso- já. Vai-se resolver e perder tempo. depois logo vais para o outro lado. Eu nunca inventei boatos sobre um ex. Também nunca. Não tem tempo isso, mano. Yeah. Isso traz mau karma. Não, é bom. Yeah, No não bueno. é No bueno. Eu nunca fui ignorado no WhatsApp por alguém que gostava e que estava apaixonado. Não. E pá, na minha altura ainda não tinha esse balanço do WhatsApp. Tudo aqui com relacionamentos super longos, esquece. Yeah. Nessa altura era SMS. Não, é. Yeah, mas já fui ignorado. É normal. Por quem? Hã? Por quem? É um balanço aí, mas isso já foi tipo. Ah, não. Há uma muito coisa que tempo. eu tenho raiva. É. Aquela pessoa que vê a tua mensagem e não responde. Não responde. Ou responde de forma seca, estás a ver? Ai, olha, eu Tu aí mandas fazia uma um texto e piadinha, depois põe lá, ok. Água. Tu todo emocionado, coisa, ela responde só. Eu ok. também. Pô, aí é melhor deixar quieto aí. Nem mexe. Last one. Eu nunca me arrependi de ter namorado alguém. Namorado, não. Acho que tudo faz parte da tua história. Faz parte. Ai, gente, desculpem, eu influenciei a vossa resposta. Não, mas é verdade.
Namorar... Arrependido? Tu já. Não, eu ia dizer que a minha mulher é a única pessoa com quem eu me namorei mesmo. Eu disse a ela. Uau! É que eu tive num processo muito longo de me conhecer realmente. Mas nós tivemos tempo para namorar. Vendo só o nosso percurso. Não, mas eu embora eu sou mais velho que tu. Eu tinha tempo. Tinha mais 5 anos do que tu, né? Só que eu não... Para mim, minha cabeça estava tão distante. Quando encontrei a tal distância, essa aqui mesmo. A cena é quando tudo isso que nós contamos aqui na entrevista era muito difícil termos uma namorada, porque estávamos sempre a mudar. De que é de sítio? Sim. De sítio. Pelo menos até No 2008 eu ainda tinha tempo. Trabalho, tens de focar no trabalho. Isso é verdade. No estudo. Mas uma mulher hoje em dia até inspira, né, gente? Porra, sempre inspira. É verdade. Por trás de um grande homem há sempre... Sempre uma grande mulher. Isso é verdade. Homem assim, sem uma pessoa realmente que empurre. Que acompanhe, que siga do lado, né? Claro. É isso. Para estar lá apertar, porque homem, sabe, homem, se não apertar as pontas assim, homem descontrola. Homem. Tu gostas de um aperto! Mulher, se não se. Quando tu vês um homem aí assim, é porque ele tem uma mulher mesmo firme. É verdade. Se ele não tiver uma mulher firme. E nós mulheres igual, também precisamos de um companheiro do lado que ajuda a ir para a frente. Porque hoje em dia, casal é isso, é ser companheiro e seguir o caminho na mesma direção. Caiu, segura, tá aí, rijo, diz amor, vamos. Mesmo que a gente tenha que comer o pão que o diabo amassou, mas vamos. É difícil, Eu não sou a única que queria muito que vocês cantassem e eu acho que tem aqui mais apaixonadas pela mesma música. Bora, vamos. Antes da gente se despedir, no meu último desta temporada... É merecido. Né? Não é? Sim, com não, forma é que vocês quiserem. Se não quiserem eu te amo, está tudo certo. Como forma de agradecimento e parabenizar também pelo teu programa. As pessoas lá em casa, já sabem, vocês têm que subscrever, têm que clicar aí no sininho, partilhar. Comentar, deixar corações. Nossa, gente. Que a gente canta. Antônio, fura. Eu vou contigo. Vou ficar. 1, 2, 3, 4. Já nem sei mais como tu estás. Tudo se foi, saudade boa. Aonde tu estás? Preciso te ouvir. Pra onde tu fores, galele, boa. Ai, delícia! Gente, olhem, amei, amo. Obrigado. Tinham que ser vocês a fechar, foi a Micaela a abrir, são vocês a fechar. Os melhores convidados que eu podia ter aqui, irmãos com uma energia tão boa, com uma onda tão boa. Muito grata, muito obrigada. Fechar em beleza e aproveitar, agradecer a todos vocês que acompanharam todos os episódios, que fizeram com que fosse o sucesso que eu acredito neste momento já de antemão que vai ser. Agradecer também a toda a minha equipa, às minhas lindinhas, à minha Miss Kings, à minha Meli, à minha Bela, toda a equipa que foi passando e fazendo parte, fazendo acontecer este Laura, vamos que vamos, muito obrigada. Estamos ligados e ano que vem tem mais. Beijo, sejam felizes! Beijo! Obrigado. Quando ela estava a dormir eu ia fazer assim, se ela estava a respirar. O primeiro filho sempre tem esse balanço. O segundo já dizia, Vocês cada um tem 2. sim. Se as coisas estivessem assim mais tranquilas, se não fosse show ainda já arrebentava mais uns 2. Mas graças a Deus, casa cheia. Tá fixe, né? Aqui, bom, se eu colocar aqui atrás não apanha não, né? Não, mas o problema é só se o Se entornar. Antônio dá aí uma cotovelada. Que normal, Porra, também se você mandar braço aí pra trás também, porra. Calma aí, pá. Fogo. Só pra dar aquela atrapalhada.
Bye.